Olá, tudo bom? Depois que a gente fez o vídeo de estado da arte, muitas pessoas ficaram confusas, perguntando se era por ali que começava uma pesquisa. Então vamos lá. Na verdade, o estado da arte ele acaba sendo a base para uma busca sistematizada, tá? Quando você vai buscar os materiais para você produzir o seu artigo científico. Dali, dos materiais do estado da arte, você consegue fazer uma revisão integrativa, você consegue fazer uma revisão cronológica ou você consegue fazer uma revisão de literatura. Aquele processo, o processo do estado da arte ou da revisão bibliométrica, ele deve ocorrer depois que outras situações já foram bem esclarecidas e bem definidas. Como orientadora e como estudante também, porque a gente nunca para de estudar, eu costumo dizer que a parte mais complicada, a parte mais difícil, a parte que vai tirar seu sono é a parte das delimitações gerais, do seu escopo do seu projeto. Por quê? Porque é a partir desse escopo que você consegue enxergar quais são os seus problemas, qual é o objetivo do seu trabalho, para que você está executando essa pesquisa científica e o mais importante, até onde ela vai chegar. Por que eu digo isso? É muito comum que no processo de pesquisa a gente vá pesquisando, vai lendo, encontrando coisas novas, tendo novas ideias. E se nosso projeto inicial, se nossos pressupostos, se todo aquele início ele não foi muito bem definido, é muito comum que a gente perca a delimitação. É muito comum que a gente queira colocar um contexto inteiro dentro de um trabalho. Por quê? Resultado de tanta pesquisa, resultado de tanta leitura. E aí você chega com o professor, ou manda seu artigo para uma revista, ou vai passar por um processo de qualificação, você ouve o questionamento, olha, você tem 3, 4 trabalhos dentro do seu material, você precisa definir o que você quer, você precisa delimitar. E aí, quando você vê, já perdeu um monte de tempo preocupado, escrevendo. Eu já peguei alunos com 50, com 100 páginas, assim, uma loucura de tanto que ele escreveu e foi dando ideias e conhecimento e acabou, infelizmente, não servindo para nada. Então, por onde começar? A primeira coisa, antes de você começar a pesquisar, pensar em estado da arte, pensar em fazer uma pesquisa, em aplicar uma pesquisa, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no quê? No título. Quando eu falo título, eu não estou falando de tema, tá? Eu não estou falando do tema delimitado. Eu estou falando do título ou de um tema no sentido mais amplo da palavra. Por exemplo, se eu sou da área de educação, então o meu tema ou meu título, eu pensei em falar alguma coisa em desenvolvimento de aluno, em dificuldade de aprendizagem ou no ensino de Libras, enfim. Eu vou imaginar aquele universo que eu quero trabalhar. Se eu sou da área de saúde, eu pensei em investigar alguma prevalência de alguma coisa ou algum estudo clínico, enfim, dentro daquele universo, tá? Que você goste, que você tenha condições de desenvolver, caso você precise de uma pesquisa. Eu costumo dizer que é uma coisa que você tem que amar, porque durante o processo de escrita do seu artigo científico, da sua dissertação, da sua tese, você costuma ler tanto a respeito do assunto que você só vai falar naquilo. E isso é comum, até enche o saco das pessoas que estão em volta. Então você precisa ter uma ideia de um assunto, de alguma coisa que você ame. Eu sou da área de administração, eu quero entender um novo nicho de mercado, eu quero entender como funcionam as startups, onde estão os investimentos, enfim. Escolha alguma coisa dentro de um título, de um tema, de uma temática que você goste. Depois que você escolheu, já se identificou, já foi atrás, já viu que era bem aquilo que você queria,
E isso você vai perder algumas noites de sono, porque tem que ser uma coisa que você vai pensar muito se quer ou não trabalhar. Você vai e volta, anote num papel para você ir trabalhando com critério de exclusão depois. Mas lembre-se, é uma coisa, você não vai conseguir resolver uma ciência inteira no desenvolvimento de uma dissertação, no desenvolvimento de uma tese ou no desenvolvimento de um artigo. Você tem que escolher uma coisa. Depois que você definiu, você tem que ver se você tem um problema nas mãos. Ou seja, eu quero falar sobre o lúdico na educação infantil. Você tem centenas de milhares de trabalhos que se dedicaram a falar sobre o lúdico na educação infantil. Seja o basilar, seja quando você recorre ao começo ali da pedagogia, muitas pessoas já se preocuparam. Então, para você desenvolver alguma coisa novo dentro dessa temática lúdico, você tem que desenvolver o quê? O seu problema. Tem que existir um problema a ser investigado. Isso é um dos aspectos fundamentais, porque isso vai trazer relevância ao seu trabalho. Qual é o problema que você está trabalhando? Tanto é que o problema, ele é uma pergunta-problema. O que você pretende resolver com seu estudo, tá? Então, eu estou falando de prevalência. Então, eu quero falar a prevalência de crianças com microencefalia no Brasil, por exemplo. Qual é a pergunta-problema? Entendeu? Então a minha pergunta-problema no âmbito do Brasil, existe algum estado que detém o maior número de crianças com microencefalia nos últimos 5 anos? Ou alguma região específica? Ok, eu estou perguntando, é uma pergunta-problema. Então, todos os estudos é necessário que você tenha uma pergunta-problema. Então eu vou fazer uma investigação da qualidade do asfalto de uma determinada região. Ok, qual é o problema? Então, o problema, será que esse asfalto é um dos motivos da qualidade da estrada e consequentemente, do número de acidentes? Enfim, todo estudo ele tem que ter um problema. E esse problema, ele tem que ter o quê? Uma relevância social e acadêmica. Então, não é um problema que eu acho que é um problema, mas é um problema que ele tenha que ter uma relevância acadêmica. Geralmente, a falta de investigação dentro dessa ótica, ou a falta de identificação ou investigação dentro do contexto brasileiro, como foi no caso dos ativos intangíveis, dos modelos de mensuração dos ativos intangíveis, é um problema que existe dentro do setor de qualidade, de contabilidade. Então, você tem que ter nos seus problemas, ou no seu problema, uma relevância social e acadêmica. Então, não adianta fazer um estudo sem que ele seja relevante. Dentro dessa sequência, o que você vai ter? Então tá bom, eu já achei um título, já achei um problema e também vi que esse problema ele pode ser de relevância social e acadêmica. O que você tem agora? Os objetivos. Os objetivos, eles são divididos em geral e específicos. Quando você consegue elaborar o objetivo geral, ele basicamente, nem sempre, tá, pessoal? Basicamente, ele vai ser o seu tema delimitado. Depois que você elabora o objetivo, você tem esse delineamento, você já tem essa clareza do que você vai tratar. E aí você tem os objetivos específicos. Os objetivos específicos, tá? Eles geralmente, 99,9% das vezes, vão ser os seus capítulos. Por quê? Porque os objetivos específicos são os caminhos que você vai percorrer até chegar no seu objetivo geral. Vamos pensar, lá naquele exemplo que eu dei, na prevalência de crianças com microencefalia. Achei um problema que é reconhecer se existem regiões que têm maior ou menor percentual,
O meu objetivo parou em entender qual é a prevalência de crianças com microcefalia no estado brasileiro. Quando eu digo parou, que é porque note que só esse tema você pode discorrer trocentas outras questões. Então tá, mas se no estado tal tem mais, por quê? Qual é a idade da mãe? Você tem outros fatores que não é o objetivo do estudo. O objetivo do meu estudo é entender ou mapear a prevalência de crianças com microcefalia. Então, você vai delimitando, tá? Os objetivos específicos nesse caso. Então, para que eu chegue, eu vou fazer o quê? Eu vou explicar o que é microcefalia, eu vou explicar o contexto dessa doença no Brasil e eu vou fazer uma investigação. Neste caso, geralmente eu conto com a base de dados do DataSUS, tá? Neste caso específico. Então, eu vou criando caminhos até chegar no meu objetivo específico. Ok, criei caminhos, eu tenho praticamente os capítulos que eu vou desenvolver, tanto no meu artigo, tanto na minha dissertação, tanto na minha tese. Eu já encontrei materiais que a pessoa confundiu o objetivo específico com hipóteses, ou os objetivos específicos com perguntas-problemas. Não, objetivos específicos são caminhos que você vai percorrer para chegar no objetivo geral. Ok, vamos seguindo. Encontrei problema, encontrei a relevância social e acadêmica, que é a justificativa do estudo, encontrei meus objetivos. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher um método. Como? Ele é execuível? Vamos voltar naquele exemplo da prevalência das crianças com microcefalia. Qual é o método que eu vou utilizar para compreender, para saber, para mapear? Vou na base do DataSUS. Isso faz o quê? Faz com que minha proposta, com que meu artigo seja execuível. Agora, se eu falar bem assim, não, eu vou entrevistar todas as crianças e mães das crianças que nasceram de 2010 a 2018 nos estados. Isso não é execuível. Então, é comum, quando a pessoa está começando, ela ter uma visão muito ampla, ela não pensar na metodologia. Então, ela pensa numa metodologia enorme, que eu vou entrevistar 5.000 pessoas, eu vou fazer um levantamento de todas as bases acadêmicas. Isso não existe. Você tem que delimitar, você tem que escolher tempo e espaço, você tem que escolher método. E nesse caso, é como eu vou desenvolver o meu estudo. E aí, por fim, depois que eu tiver todas essas bases completadas, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou delimitar o meu tema. Quando eu delimito o meu tema, eu já tenho que dar a ideia, tá? Esse tema, ele vai mudando. Obviamente que você tem um tema inicial, que é o seu título, o seu tema inicial. Só que quando você vai construindo todos esses outros itens aqui, ele vai alterando várias vezes. E o que a gente tem por fim? A delimitação do tema. Quando o tema está delimitado, ele demonstra para o leitor, ele demonstra para quem vai estar avaliando o seu material do que se trata seu trabalho. Geralmente, a gente, quando vai adquirindo um pouco mais de experiência como professor, quando a gente olha o tema, a gente já sabe se o aluno está fazendo alguma coisa que é interessante ou se está fazendo alguma coisa que já está bem delimitado. Se você olha um tema que parece meio solto ou muito confuso, geralmente o trabalho inteiro ele já é confuso. Então, antes de delimitar o tema, antes de pensar em fazer várias pesquisas, pare um tempo e decida todos esses tópicos. Esses tópicos vão servir de base para que seu artigo científico, sua dissertação, sua tese ou até sua monografia, seu TCC, saia de forma correta, bem amarradinho e bem delimitado, tá bom? Um abraço e até a próxima!